Hoje nós vamos dar continuidade à doutrina da predestinação, uma doutrina muito bem conhecida na Escritura e bem definida, todavia muito rejeitada, inclusive talvez seja a mais rejeitada de todas, porque as pessoas não são humildes o suficiente para aceitar e compreender tal doutrina, tal ensinamento. Doutrina do grego didaquê, que significa ensino. Todavia as pessoas não conseguem aceitar esse ensino, essa doutrina tão definida e tão bem clara na Escritura. Um dos maiores exemplos da doutrina da eleição ou predestinação, eleição e predestinação é a mesma coisa, é toda a Antiga Aliança, onde o povo de Israel somente foi escolhido para ser salvo, enquanto todos os outros povos não foram escolhidos. E se você ler toda a Antiga Aliança, você vai ver lá que o Criador fala assim: Israel, eu te escolhi. Não por ser o povo mais forte ou o mais numeroso, e sim porque era o menor dos povos. Então, se você não aceita essa doutrina, eleição e predestinação, rasga da tua Bíblia todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Rasga fora. Então vamos lá. Você vê em Mateus 22,14, o próprio Messias também falando da eleição. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Está aqui em Mateus 22,14. Eles se escolheram? Ou são escolhidos? Eles foram escolhidos. Ninguém se auto-escolhe. Então essa doutrina, como eu já deixei muito bem claro nos vídeos passados, sobre a depravação total, você primeiro tem que entender a depravação total para depois entender a predestinação, senão você não vai conseguir entender. O que ensina a Escritura? Ensina que o ser humano é totalmente depravado, ao ponto de não conseguir escolher o Criador. Por isso o Criador tem que escolher o ser humano. Por isso essa mãozona aqui está escolhendo um bonequinho ali, que simboliza a humanidade, e o Criador escolhendo uma pessoa dentre várias. Já começa por aqui. Ninguém escolhe todos. Senão não é escolha. Então você ou está aqui, ou você está aqui. Onde é que você está? Quer saber? Pois vai assistindo todos os meus vídeos dessas séries para você compreender. A depravação total é uma doutrina bíblica. Estamos mortos em delitos e pecados, Efésios 2. Romanos 3,10 vai falar que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque o Criador. Se você não busca o Criador, como é que você faz para ser salvo? Exatamente, você não faz para ser salvo. Ninguém faz para ser salvo. Ninguém faz nada para ser salvo. Quem faz alguma coisa para tentar ser salvo são todas as outras religiões. Salvação por obras, por méritos próprios. O que é o Evangelho? Salvação pela graça. Alguém te escolheu, alguém pagou o preço por você, alguém te perdoou, alguém te salvou. Isto é graça. Significa então que não precisa fazer nada? Não é isso. O salvo faz as boas obras porque já foi salvo. Os outros, das outras religiões, todas as outras, tenta fazer algo para ser salvo e por isso nunca serão salvos. Essa é a diferença do Evangelho para todas as outras crenças. Mas você precisa primeiro compreender que você é incapaz de escolher o Criador, por isso que o Criador tem que te escolher. Se você é incapaz de escolhê-lo, como é que você vai ser salvo? Alguém tem que te escolher. Por isso a doutrina da predestinação, que está na Bíblia. Nós vamos ver aqui. Um dos textos mais difíceis da Escritura, nós vamos abordar aqui agora. Romanos, capítulo 9. É um capítulo extremamente difícil, mas se você tiver humildade, você vai compreender. Verso 6. E não pensemos que a palavra do Eterno haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O apóstolo Paulo já começa dizendo que nem todo que está em Israel é salvo. E agora ele vai explicar o porquê. Em outras palavras, nem todo que se diz crente foi escolhido. Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isso está em Gênesis 21:12. Ou seja, é da descendência de Isaque que veio a descendência. Tá? Ou seja, tem um povo escolhido. Você tem que entender que existe um povo escolhido, existe uma descendência escolhida.
Não vá pensando que você tem livre-arbítrio, que eu faço, eu escolho, eu quero, se eu quiser, quando eu quiser. Não existe isso. Eu já comprovei isso nos meus vídeos passados, tá? Doutrina sobre livre-arbítrio, depravação total, todos os textos. Isso já foi explicado, não vou nem entrar aqui nesse assunto, porque já foi explicado, já foi refutado tudo que tinha que refutar, já foi explicado tudo tindim por tindim. Quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, já eras, tá? Então, verso 8, isto é, estes filhos do Altíssimo não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Como assim? Significa que não é porque você nasceu lá descendente de Abraão que você é escolhido, eleito, salvo, predestinado à salvação. Fisicamente aqui, ó, os filhos não são os propriamente da carne, mas os filhos da promessa. Que promessa é essa agora? Nós vamos ver. Verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Está lá em Gênesis 18:10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Está lá em Gênesis 25:21, se você quiser conferir. E o que acontece? Tiveram gêmeos. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Agora preste atenção, que agora começa a predestinação. Nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito do Eterno, ou seja, do Criador, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E aqui já entra o assunto complexo. E se você não compreender isso aqui, você não vai compreender a eleição, a predestinação, a doutrina bíblica, o como o Criador age. Você diz que conhece o Criador, mas rejeita isso aqui, então você não conhece o Criador. Olha só, tiveram filhos, gêmeos, não tinham ainda praticado o bem ou o mal. Olha o que o apóstolo Paulo dá ênfase aqui. Você acha que isso aqui é por um acaso? Isso aqui é uma doutrina que faz toda a diferença. Porque quem crê no livre-arbítrio coloca em si os méritos da salvação. Eu escolhi crer, eu decidi crer, eu escolhi o Criador, eu que quis escolher o Altíssimo. Então você vai chegar naquele dia do julgamento. Não, eu te escolhi. Não. Isso é mérito próprio. Isso é salvação por méritos, não existe. É quase como que a pessoa quer tentar ser salva pelas obras, por esforço próprio. A glória da salvação é totalmente do Criador. Por isso que está escrito aqui. Os gêmeos eram gêmeos ainda. Você acha que foi por um acaso que nasceram gêmeos? Inclusive eles escolheram nascer gêmeos. Inclusive eles escolheram nascer. Pois é, tem gente que acredita em livre-arbítrio. Gêmeos nascidos não eram, nem tinham praticado o bem ou o mal. Não tinham feito nada. Por quê? Para que o propósito do Eterno quanto à eleição prevalecesse. Eleição, alguém elege, alguém escolhe. Não por obras, mas por aquele que chama. Quem te chama? A pergunta é: quem te chama para ser salvo? O Criador. Então quem que elege? O Criador. O que é eleição? Alguém escolher. Quando você vai votar aí para presidente, você vai fazer uma eleição. Você está numa eleição, você vai votar, você vai escolher entre um e outro. Você vai escolher um e vai rejeitar o outro. Isso é eleição. Verso 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Está lá em Gênesis 25:23, se você quiser conferir. Agora que vem coisas mais complexas ainda. Verso 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso aqui tem Malaquias 1:2, se você quiser conferir. E agora eu te pergunto, o Criador ama a todos? O Criador ama a todos? Deus ama a todos, quer que todos sejam salvos. Amei Jacó e aborreci de Esaú, explica isso. Me diz se ele amou Esaú aqui. Aqui está escrito que amou Esaú? Que amou a todos? Não, ele amou Jacó. Porém, não Esaú. Como é que você explica essa passagem? Bíblia. Só estou falando Bíblia aqui. Mais nada. Bíblia. Tá? Pois é, ele não amou Esaú. Não amou Esaú. E daí o apóstolo Paulo, parece que ele já sabe o que você vai pensar. E ele escreve assim, ó, no verso 14 lá. Ó. Que diremos, pois, a injustiça da parte do Criador? Essa aqui é uma pergunta para você.
Porque você agora está pensando assim, nossa, não, mas peraí, então o Criador não amou a todos? Não, mas isso é injusto. Deus é bom, tem que amar todos. Pois é, isso é na sua concepção limitada e humanista. O apóstolo Paulo está te perguntando aqui, ó, há injustiça da parte do Criador por um acaso? Você está chamando ele de injusto? Você está chamando o Criador dos céus e da terra, que fez o ser humano, de injusto? Verso 14 ainda, de modo nenhum. Ele não é injusto. Você já vai entender o porquê, ó. Verso 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Está lá em Êxodo 33, 19. O que você tem que entender é o seguinte, não é você que determina as coisas. Você não manda em nada. O Criador tem misericórdia de quem Ele quer. O Criador salva quem Ele quer. Ele é que te fez, Ele fez a humanidade, Ele que fez o mundo, toda a criação, céus e a terra. Ele que decide tudo. Você não é o centro do universo, meu filho. Você não é nada. Não há um justo sequer, não há quem busque o Criador, Romanos 3:10. Não há quem entenda. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. É o que a Bíblia diz. Alguém te chamou de inútil? Eu não tenho autoridade para te chamar de inútil, mas o Criador tem. Como Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, e Romanos 3:23 fala que todos pecaram, carecem da glória do Pai, todos estão fadados à condenação. Então, tem que entender que todos já nascem condenados. Por isso que ele fala aqui, ó, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Eu terei compaixão, misericórdia de que eu quiser. É isso que significa. Te falei que era pesado, mas é verdade. Verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar o Eterno a sua misericórdia. Vai cada vez estreitando mais o caminho para você. Olha só. Não depende de quem quer ser salvo. Ah, eu quero ser salvo, vou fazer tal coisa para alcançar a salvação. Não, não depende disso. O Evangelho, a graça e a salvação não dependem dessas coisas. Está aqui, ó. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Criador, do Eterno, usar a sua misericórdia. O que é misericórdia? Poupar do sofrimento. Ele se compadece, tem compaixão. Ele tira a punição, ele escolhe não punir ou aliviar o sofrimento, aliviar a dor. Esse é o sentido de misericórdia. Então ele vai te livrar da condenação, essa é a misericórdia. E a graça é o favor imerecido, do grego charis, que então vai te salvar. Duas coisas, misericórdia e graça. Então você vê que não depende de quem quer. Você pode dizer assim, eu quero ser salvo. Se você diz isso, é porque você já foi tocado pelo Espírito. Mas não significa que você do nada teve essa iniciativa ou que você pode fazer algo para conseguir a salvação. Não depende de quem quer nem de quem corre. Ah, vou tentar fazer alguma coisa para ser salvo. Depende do Criador usar a sua misericórdia. E isso é o Evangelho. Você é incapaz de fazer qualquer coisa para ser salvo. Tem que entender isso primeiro. Verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Ó o intuito, para mostrar em ti o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Êxodo 9:16. Confere lá. Está tudo em Romanos 9, tá? Por que o Criador levantou Faraó? Faraó era um ser humano comum. Nem tão comum assim, mas era um ser humano. Era um ser humano, resumindo, ponto final, era um ser humano. Olha só, quem que colocou Faraó lá? No poder máximo daquela época na antiguidade? O próprio Faraó? Egípcios? Não. Para isto mesmo te levantei. O Criador colocou Faraó lá. Para quê? Para mostrar em ti o meu poder. Como assim? Tudo proposital e planejado. O povo de Israel ficou cativo. E o Criador chama Moisés para libertar o povo das garras de Faraó. E mostrou as 10 pragas lá. E Moisés falando, olha, o eu sou me enviou a vós. O Eterno. Com qual intuito o Criador levantou o Faraó?
para mostrar em Faraó o poder dele e para que o nome dele seja anunciado por toda a terra. Depois daquilo, o nome do Criador se espalhou. Por causa dos feitos, por causa das pragas que o próprio Criador fez cair no Egito. As pragas do Egito. Tá entendendo? Faraó, a Bíblia fala lá que, já vamos entrar aqui, que foi endurecido o coração dele, para ele não libertar o povo, para que as pragas viessem. Então, verso 18, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E aqui chega na questão do Faraó. Porque Faraó, a Bíblia diz que ele foi endurecido, o coração de Faraó ficou endurecido, para não soltar o povo de Israel logo nas primeiras pragas, assim chegar até a última. Para que tudo aquilo acontecesse, para que então o poder do Criador fosse manifesto à terra, no meio dos povos. Está entendendo? É assim. Então, olha, aqui diz que o Criador também endurece quem lhe apraz, quem ele quiser. Então veja, Romanos 9, Bíblia, só isso. Aí você já deve estar aí pipocando de raiva. E o que o apóstolo Paulo diz para você? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí é um assunto bem complexo. A questão de resistir ao Espírito vídeos mais pra frente, não vai ser nesse. Mas o apóstolo Paulo pergunta assim, não, mas como assim? Não, o ser humano está sendo controlado pelo Criador, não pode. Não, isso é injustiça. Isso não, nós temos livre-arbítrio, somos livres totalmente. Ele pergunta aqui pra você, ó, quem jamais resistiu à sua vontade? Você consegue resistir à vontade do Criador? Você é mais poderoso então que o Todo-Poderoso? Que lógica é essa, hein? Que lógica é essa? Isso não é concebível nem na mente de uma ameba. Não é possível. Então, esse é o cenário que Romanos 9 vai trazer para nós. Que Romanos 9 é nada mais que um resumo de toda a Escritura, né, basicamente. Não um resumo completo, mas um resumo de alguma coisa. Então você está relutando quanto a essa doutrina. E ele pergunta para você, mas de que se queixa ele ainda? Tipo, significa assim, como assim que ele faz a pessoa se endurecer, mas vai julgar a pessoa? Calma aí, ele pergunta, mas quem jamais resistiu à sua vontade? Tem que entender todo o contexto para compreender isso aqui. Se você ainda continua relutando, então olha o que o apóstolo Paulo diz para você. Verso 20. Quem és tu, homem, para discutires com o Criador? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E tem uma referência aqui em Isaías 45, 9 e Jeremias 18, 6. Você é uma criatura, você foi criado. Você pode perguntar a quem te criou, por que me fizeste assim? Você pode relutar com isso? Você escolheu não nascer? Você escolheu a cidade que você nasceria? Escolheu quem seriam seus pais? Você está escolhendo não gostar disso? Ou você consegue escolher apreciar essa doutrina? Veja que está tudo acontecendo aí na sua mente, no seu coração, automaticamente. Você não tem controle sobre nada. Você não tem nem como perguntar, ó. Você é um objeto, está dando um exemplo aqui. Perguntar a quem o fez. Por que me fizeste assim? Você não tem nem como perguntar isso. Você só pode aceitar. Então tem mais coisa aqui, olha lá. No verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aqui é bem complexo. Porque o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Somos vasos de barro. Somos vasos de barro feitos pelo oleiro. Quem é o oleiro? É o Criador. Você é só um objeto, um vaso de barro. E aqui, não tem o oleiro o direito sobre a massa? É uma massa de barro só. Tem que entender isso aqui. O apóstolo Paulo está dando sempre a comparação de um e de outro. Então, da mesma massa, do mesmo barro, ele fez um vaso para honra, para ser salvo, e outro para desonra. Um vaso de qualidade inferior. É um vaso, mas é qualidade inferior. Não é para honra. Entende esse contexto? Que o Criador está levantando pessoas para mostrar o seu poder e escolher outras para também mostrar o seu poder? Então, olha só, vai vendo aonde isso vai chegar agora, vai vendo. Verso 22. Que diremos, pois, se o Eterno, querendo mostrar a sua ira
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Olha isso. Aí o negócio fica pesado. Esta é uma doutrina que as pessoas rejeitam. Mas a Bíblia diz, a Bíblia ensina que o Criador também quer mostrar a sua ira. Para isso vai existir o lago de fogo, o Guiena, a segunda morte. Do contrário, não existiria. O Eterno quer mostrar a sua ira. Ira é poder contra o pecado. E também contra o pecador. Não tem como você separar isso. E dar a conhecer o seu poder. Está entendendo? Muitos vídeos passados aqui eu já expliquei sobre isso. Você não tem como conhecer o que é o amor sem, de fato, primeiro conhecer o que é o pecado. Como é que você vai conhecer o que é o amor, a salvação, a graça, a glória, se você não está numa condição de experiência própria de vida indigna? Porque o que é o amor? O amor é você sacrificar-se por alguém, entregar-se por alguém que não merece. Isso é o amor. É um serviço de você fazer algo por alguém que não merece esse serviço. É pagar por algo que alguém está devendo sem que aquele possa merecer esse benefício. Sacrificar-se incondicionalmente por quem não merece. Isso é amor. Isso é amor verdadeiro. Como é que você vai saber o que é isso? Se você não estiver numa condição para talvez um dia receber esse amor. E como você vai estar nessa condição? Conhecendo o pecado. Pecando e sendo merecedor da condenação. Por isso veio a lei. Por isso o Criador quis todas as coisas assim. A lei veio para manifestar o nosso pecado. Não cobiçarás, não matarás, não furtarás. O ser humano cometeu esses erros, idolatria, uma série de outros erros. Pecou, por isso morreu espiritualmente. O que é capaz de fazer você ser salvo? Só o amor do Altíssimo. A graça, por isso misericórdia. Isto é o Evangelho. Você não merece ser salvo. Alguém vai lá, te escolhe, te salva, te perdoa, te justifica e glorifica. Isto é o Evangelho. Essa é a diferença do Evangelho para todas as outras religiões e crenças no mundo. Então, ele quer mostrar o seu poder de todas as formas. Inclusive a sua ira. É um texto que a maioria rejeita. Não, isso aqui da Bíblia vamos apagar, vamos rejeitar isso aqui. Não existe isso. Por que ele vai condenar os ímpios? O Criador vai condenar os ímpios. Quem não for escolhido vai ser condenado. Porque ele quer mostrar o seu poder e a sua ira. O poder contra o pecado, para mostrar que ele é justo. Nós já vamos entrar num assunto lá que quem for condenado, na verdade, não está recebendo injustiça ou maldade. Está recebendo justiça. Porque você pecou. Você é merecedor da condenação. Está entendendo? Então o Criador, quando condena, não é injusto. Ele só está cumprindo a sua justiça. Se ele deixar o pecador impune, cadê a justiça? É justo um juiz terreno que solta um ladrão bandido? Não. Então por que o Criador tem que ser? Não é assim que funcionam as coisas. Então ele continua lá, ó. Suportou com muita longanimidade, ó, outro atributo do Criador, longânimo, os vasos de ira preparados para a perdição. Olha isso. Tem vasos para honra e vasos para desonra. Os vasos de ira são as pessoas não salvas. É quem vai ser condenado. E os vasos de misericórdia, que nós vamos ver daqui a pouco, são os salvos. É quem ele resolveu mostrar sua misericórdia, sua compaixão. Livrar da condenação. Isso é misericórdia. Então ele suportou com muita longanimidade, paciência, os vasos de ira. Só que esses vasos de ira é o quê? Foram preparados para a perdição. Isso é o que a Bíblia diz, cara. Então não adianta as pessoas começarem a me taxar aqui, calvinista, não sei o quê, prega um Deus tirano, prega um diabo, o Rômulo prega o diabo. Bíblia, Rômulo, rasga então da tua Bíblia isso aqui e não se diga crente.
preparado para a perdição. O que significa isso? Da mesma massa, ele fez vasos de barro para a honra e para a desonra. E os vasos de ira, que são os mesmos vasos de desonra, foram preparados já para a perdição. Como é que você explica isso aqui se o lago de fogo nem existe ainda? Ninguém foi lançado aí no lago de fogo, porque não houve julgamento ainda para isso. O julgamento vai acontecer depois que o Messias voltar. Já foram preparados para a perdição. Já está escrito aqui, ó, há mais de 2000 anos atrás. Há alguma possibilidade desses vasos de ira que foram preparados para a perdição não serem lançados no lago de fogo? Para você dizer que há uma possibilidade, você tem que dizer que a escritura está errada. Você tem que rasgar da sua Bíblia toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Rasga tudo. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, igreja, eleitos, a quem também chamou, ó, eleição, chamado, não só dentre os israelitas, mas também dentre os gentios. Então você pode notar que o Criador quer mostrar seu poder também para salvar os eleitos, a igreja, os vasos de misericórdia, que preparou também de antemão, ou seja, de antemão. Em Efésios 1, 4 e 5 vai dizer que é antes da fundação do mundo. Ele já escolheu os que foram salvos. Se ele escolheu os que foram salvos antes da fundação do mundo, os que serão condenados também foram rejeitados antes da fundação do mundo. É o que a Escritura diz. Então não só dentre os israelitas, mas também dentre os gentios, ou seja, todos, né, pessoas de todos os povos. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A palavra é misericórdia. A humanidade já nasce condenada. Ele salva quem quer. Essa é a essência de Romanos 9. Eu vou completar a exegese de todo esse versículo que eu li e expliquei agora nos próximos vídeos, tá? Aqui, ó, tá? Então você fique ligado porque não acabou. Isso aqui é só a introdução a Romanos 9. Só li o texto, basicamente. Tem muito mais coisa, tá? Então é muito complexo mesmo. Vale você a pena ver. Olha só. A palavra é misericórdia. Ele não está cometendo injustiça com ninguém, ele está sendo misericordioso, porque você já nasce condenado. Se você um dia for salvo, você tem que agradecer. Aliás, tem que agradecer agora, por estar ouvindo esse vídeo aqui. Você tem que agradecer porque isso aqui é doutrina que talvez é muito difícil você encontrar por aí. Tá? A maioria não vai te explicar isso aqui. A maioria vai te ocultar isso aqui e dizer que isso aqui é de Satanás ainda. Já estou até vendo aí hereges no YouTube falar, porque o Romulo agora virou satanista, olha lá o herege, falando do predestinação. Eu sei porque já teve esses animal bípede. Mas é lamentável. Mas essa é a verdade, meu irmão. Não tem como fugir disso. Bom, vou explicar mais sobre isso nos próximos vídeos. Ele salva quem quer. Ele é que manda. O ser humano tem que se colocar a sua insignificância, reconhecer que ele é o autor de tudo, ele faz o que ele quer, ele que é o dominador, ele que é o soberano. A doutrina da soberania divina é uma coisa extremamente ocultada, rejeitada nesses tempos. É lamentável. As pessoas não conhecem o Criador. Mas esse é o Criador. Ele faz o que quer. Reconheça isso. Se dobre a Ele. Ele é o autor de tudo. Você deve reconhecer Ele como soberano. Ele faz o que quer. Ele salva quem quer e condena quem quer. É isso que a Escritura diz. Mas enfim, novas explicações nos próximos vídeos. Não perca, tá? Canal do Romulo no YouTube. Grande abraço, fique na paz. Deixa o like, isso ajuda muito, tá? Engajamento e compartilhe com seus amigos. Isso também ajuda. Visite o canal regularmente, porque estou postando esses vídeos aqui, talvez sejam os últimos vídeos do canal, ok? Valeu!